seja um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. Os grupos de profissionais do reino devem primar pelo diálogo com a ICC e seus ministérios, com a igreja e seus movimentos, e mais amplamente, com toda a sociedade. Trata-se de aprender com o outro, gerar comunhão, construir pontes a favor da construção da civilização do amor. Construir pontes, gerar comunhão, colaboração, articulação, coautoria, são assim palavras-chave para entendermos essa importante característica da vida comunitária dos grupos de profissionais do reino. A articulação é necessária hoje face à excessiva desarticulação, à fragmentação que marca o mundo moderno, bem como o nosso trabalho de evangelização e de pastoral. Ao falarmos de construir pontes, de fazer articulação, de gerar a comunhão, não queremos negar a importância da afirmação da nossa identidade e do nosso campo de missão, a especificidade do nosso campo de missão e a nossa identidade no seio da ICC. Ela é necessária e fundamental. O que estamos dizendo é que essa característica, na verdade, afirma a nossa identidade e a nossa missão. É algo, sem dúvida, a ser buscada com determinação. Podemos então sintetizar o que dissemos há pouco, enfatizando que o diálogo que mencionamos deve se realizar em 3 esferas distintas, porém integradas. A saber, o diálogo dos GPRs com a ICC e suas expressões, o diálogo dos GPRs com a igreja e seus movimentos, e o diálogo dos GPRs com a sociedade, em sentido mais amplo. Passaremos então agora a destacar cada uma dessas esferas. Os grupos de profissionais do reino devem criar estratégias que favoreçam uma ação mais coletiva e integrada com os demais ministérios e serviços que compõem o nosso movimento. É isso que a RCC tem nos exortado a fazer, a ampliarmos a nossa visão para construirmos a civilização do amor. Normalmente, a ICC fala de ministerialidade orgânica. A ideia fundante deste conceito é que cada ministério, cada serviço deve abrir-se aos demais, estabelecendo parcerias, uma ajuda mútua, sem ficarmos encaramujados em nós mesmos e assim dificultarmos ou diminuirmos a potencialidade do nosso trabalho de evangelização. Abrir-se ao outro, contribuir com o outro, é este o caminho. Oferecer as nossas mãos e estarmos receptivos àqueles que desejarem nos ajudar com os nossos projetos e com a nossa missão. Nós não temos dúvidas que este é o caminho. O diálogo com a igreja e seus movimentos é essencial porque, primeiramente, somos parte do corpo de Cristo. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Assim, o esforço colaborativo de nos aproximarmos às intenções, aos projetos dos demais movimentos da igreja é um testemunho de comunhão eclesial, é um testemunho de que verdadeiramente compomos o corpo de Cristo. Foi o tempo, não é, amigos, que imaginarmos que nós da RCC tivéssemos mais a luz do Espírito Santo do que os demais movimentos da igreja. Somos, portanto, nós, profissionais do reino, convidados a oportunamente, de acordo com cada contexto, com cada situação vivenciada pelas nossas comunidades, nos aproximarmos também e nos abrirmos aos movimentos que compõem a nossa rica e bela Igreja Católica. Termino com um trecho de um artigo muito interessante de Padre Elias Wolff, intitulado O Diálogo da Igreja e a Igreja do Diálogo no documento de Aparecida. Diz ele: a articulação não visa criar relações de subordinação de certas atividades a outras ou uniformidade na ação,
mas a estabelecer uma efetiva comunicação entre os interlocutores que permita o intercâmbio de informações e, eventualmente, através do diálogo, a elaboração de um consenso. Portanto, esta articulação de trabalhos, essa articulação de esforços, sem subordinações, revelam a beleza e a força do corpo de Cristo, a força da Igreja. E, finalmente, focando o diálogo com a sociedade, queremos dizer que após o Concílio Vaticano II, a Igreja se coloca como servidora da humanidade e elege o diálogo com o mundo moderno como uma dimensão prioritária da sua ação evangelizadora no mundo. Nós, como leigos, e eu diria particularmente como profissionais do reino, temos aí um papel destacado. Os profissionais do reino, acreditamos, é uma resposta às intenções do concílio de construir, de promover a construção da civilização do amor. Encanta-me, nos dias atuais, as posições de Papa Francisco, não tendo medo de dialogar com o diferente, de sentar-se à mesa com o outro. Ele não foge das perguntas difíceis e complexas do nosso tempo. Dialogar, sem dúvida, não significa renunciar aos nossos princípios e valores, como bem faz o nosso querido Papa. A Igreja não tem medo da ciência, e a ciência não deve ter medo da Igreja. Dialogar, sem dúvida, voltamos a repetir, não é negar os nossos princípios e os nossos valores, mas nos colocarmos numa posição de quem quer contribuir, de quem quer compreender, de quem quer ajudar a criar aquele mundo que todos nós desejamos e para o qual Jesus anunciou no seu Evangelho. O diálogo, portanto, não quer dizer absorção, mas respeito recíproco à diversidade. É este o caminho que, como profissionais do reino, desejamos trilhar para a consecução, repitamos mais uma vez, da construção da civilização do amor. Dos amigos profissionais do reino, vivemos um momento importante, um momento fecundo, em que nós, profissionais do reino, logramos consolidar a nossa identidade e a nossa missão no seio da RCC e da Igreja. Queremos, assim, começar em nós mesmos a vivência desse diálogo. Estabelecemos uma comunicação efetiva entre as nossas comunidades e assim podermos dar esse testemunho da importância do diálogo no mundo em que nós estamos vivendo. Da importância do estabelecimento de parcerias e não ficarmos circunscritos ou fechados em nós mesmos. Queremos então, com alegria, propor aos GPRs, a todos os profissionais cristãos e aqueles que, por acaso, que não pertençam a nossas comunidades, mas que estejam assistindo este vídeo, a vivenciar o diálogo em toda a sua amplitude, em resposta à oração de Jesus antes de subir aos céus, estampadas no Evangelho de João, no capítulo 17 e 21. Que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Que o diálogo fecunde as nossas vidas, fecunde e faça florescer as nossas comunidades. Fiquem com Deus. O meu